Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Semanal da Igreja Apostólica Cristã. É um prazer ter você aqui comigo hoje, né? E vamos falar sobre um assunto muito especial essa semana, que é sobre a revelação de Deus. Como Deus se revelou à humanidade, como o homem sabe que existe um Deus. Por que é tão inerente na alma do homem essa ideia de Deus? A presença de Deus é tão real para muitos e não é discutida por quase todos a veracidade da existência do nosso Deus. Todas as tribos, em todas as nações, no mundo todo, o homem busca a conhecer algo superior a si mesmo. Todas as tribos, nós vemos evidências da crença de algo superior, de Deus, ou de alguma coisa maior que a raça humana. Por que essa religiosidade está entranhada na raça humana? Por que todo mundo busca a conhecer algo maior que si mesmo? Hoje, na Escola Bíblica Semanal, vamos falar sobre a revelação de Deus para a humanidade. Como podemos conhecer a Deus? Somente podemos conhecê-lo à medida que ele entra em contato com o homem e se auto-revela. Só de pensarmos que Deus está fora do tempo, ele é atemporal, ele está num tempo que o passado, o presente e o futuro se tornam um diante dele. Só esse ponto já dá a impossibilidade de nós conhecermos a Deus por nós mesmos. Deus é tão grande, Criador de todas as coisas, e tão excelso, tão maravilhoso, que nós que estamos enquadrados no tempo, somos homens limitados ao tempo, limitados ao espaço, nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos. Como que nós conhecemos a Deus? Somente quando Ele quis se revelar para nós. Em Jó 11:7 fala assim, Jó, capítulo 11, versículo 7, fala assim: porventura, desvendarás os arcanos de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama juízo, quem o poderá impedir? Quem poderá descobrir os arcanos de Deus? O Jó, livro de Jó, capítulo 11, versículo 10, fala: é impossível para o homem. O conhecimento de Deus se dá à medida que há uma autorrevelação ou automanifestação. Sendo assim, só sabemos na medida em que o próprio Deus se manifesta e ensina algo de si. E isto que faz a doutrina cristã ser diferente de todas as outras doutrinas, pois a origem e o conteúdo desse ensino divino, como também a maneira como é ensinada e a manifestação ou autocomunicação partiram do próprio Deus. É isso que faz o ensino cristão ser diferente, essa revelação ser diferente das outras religiões. E o outro critério que é peculiaridade da nossa religião, que é a religião do Senhor, qual que é? É que ela pode ser pesquisada, como nós já vimos aqui. Vamos falar um pouco do mormonismo. Apareceu um anjo e escreveu
o outro evangelho, né, segundo Mormons lá, numa placa de ouro. Isso foi transmitida ao suposto profeta deles, e depois o anjo catou essa placa e levou ao céu. Não se pode pesquisar a veracidade dos escritos dos mormons. Enquanto nós temos, além de Deus ter se auto-revelado, Deus ter essa atitude de auto-revelação e ter deixado escrito na palavra de Deus, a Bíblia, ela se dispõe à pesquisa. E nós temos materiais para pesquisá-la. Isso é outra peculiaridade que separa o cristianismo das outras religiões. A teologia cristã conservadora reconhece dois tipos de revelação. Então, o que é comum na nossa crença é dois tipos de revelação de Deus à raça humana. Uma é a revelação geral e a outra é a revelação específica ou a revelação especial de Deus. Vamos falar um pouco sobre a revelação geral. Eu vou abrir a Bíblia lá no livro de Romanos, deixar já colocadinho, coloca lá você também, em Romanos 1, no capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, no versículo 19. Fala assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha, por meio das coisas que foram criadas. Isso, é o 19, o capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20. E ela continua dizendo assim, depois das coisas que foram criadas: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso aqui tá bom. A revelação geral é o testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens. Todos os homens. Em todos os lugares. Por meio da criação, da providência divina na história e da consciência humana. Então, a revelação geral pode se dividir dessa forma: que nós encontramos esse testemunho que Deus dá de si próprio na criação, na providência divina na história e da consciência humana. A criação. A criação nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler, em Romanos 1, 19 e 20. Né? A própria natureza, com sua ordem e maravilhas, remete atributos divinos como poder, sabedoria e soberania de Deus. Então nós vemos a natureza, olhamos a maravilha. A ciência está muito avançada nesse ponto e nos ajuda a ver a perfeição de Deus na criação. Eu posso começar falando do tamanho da Terra, né? A Terra, pelo tamanho dela e os seus 80 e poucos quilômetros de atmosfera, que é como se fosse uma camada fina de gás em volta da Terra, dá a perfeita condição para os seres humanos e os animais poderem viver. Só isso já é, para mim, uma perfeição que não pode ser feita sem um arquiteto por trás. Porque na Via Láctea nossa não tem nenhum planeta que é igual à Terra. O tamanho, a proporção, a quantidade de gás, a quantidade de oxigênio, hidrogênio, água,
né, a formação da água. A água é um elemento que, quando sólido, ele fica mais leve em vez de ficar mais denso. E olha a maravilha disso, porque se quando sólido ele ficasse mais denso e afundasse o gelo, a grande parte da Terra, cientistas falam, que seria congelada. Olha um detalhe desse, pensado por Deus, que dá a que dá as condições exatas para que nós podemos viver. Somente o fato da Terra girar em volta do Sol, assim conhecido hoje pela ciência, e ela girar em seu próprio eixo, aquecendo e a esfriando dia após dia, para que toda a Terra contenha vida, para mim é uma maravilha isso. Nós vemos a grandeza de Deus nas coisas perfeitas na natureza. Nós vemos a beleza de Deus olhando a beleza da natureza. Nós vemos a sabedoria de Deus olhando as coisas criadas. A natureza não é Deus. Tira essa ideia de que a natureza é Deus. A natureza é criação de Deus. E a natureza em si, ela manifesta a Deus. Ela manifesta que existe um Deus. Pela criação nós conhecemos a Deus. Então, quando nós vemos os tsunamis violentos da vida, quando nós vemos aqueles furacões violentos que destroem as coisas, nós podemos contemplar também a soberania de Deus. A natureza prega também o poder de Deus, quando ela manifesta a sua força e poder incontrolável. Quem controla um furacão? Quem controla um tornado? Quem controla um terremoto? Quem controla um tsunami? Quem controla uma explosão de magma do vulcão? Ninguém controla essas coisas. O ser humano é incapaz de controlar. Ele tenta com as tecnologias o máximo que ele consegue, mas o dia que ela quer, ela faz. A natureza quer, ela faz. E nós não conseguimos controlá-la. Então nós vemos enchentes, coisas devastadoras às vezes que mostram o poder da natureza. Também nós vemos a beleza da natureza quando nós olhamos para uma rosa, para uma borboleta, quando olhamos para um lírio do campo, como a própria Bíblia fala. Nós vemos a beleza da natureza quando olhamos uma cachoeira, e nós vemos também a beleza de Deus, nós vemos a delicadeza de Deus, e nós vemos o poder de Deus. A natureza é tremenda quando nós olhamos ela, e a Bíblia fala que ela manifesta Deus, E isso se dá na natureza. Só que só olhando a natureza, ela vai deixar o quê? Que nós lemos aqui agora. O homem sem desculpa. Sem desculpa que existe um Deus. Para que serve essa revelação geral? Essa revelação geral serve para isso, para deixar o homem inesculpável. Ela não traz poder redentivo, mas ela demonstra que existe um Deus. E toda vez que o homem resiste a essa ideia, ela torna indesculpável o homem, porque ele sabe, que existe um Deus. E tudo isso se dá de duas formas, essa resistência do homem à existência de Deus. Se dá ou moralmente ou intelectualmente. Às vezes a pessoa não acredita que existe um Deus, mas ela não se dá nem o dispor de pesquisar com sinceridade se realmente aquele sentimento que ela tem, aquela crença que ela tem na inexistência de um Deus, aquela crença é verídica, é verdadeira. Ela não se dá. Ela teria que se colocar à disposição da pesquisa, do escrutínio, como a Bíblia fala. Pode pesquisar-me, como a Bíblia mesmo diz. Pesquisa a palavra de Deus, pesquisa a natureza, pesquisa. Eu acho que quando as pessoas veem a ciência de uma perspectiva criacionista, ela se maravilha cada vez mais, com a criação e com o Deus da criação. A ciência iniciou-se com essa ideia. A ciência iniciou-se dentro de faculdades cristãs, de faculdades que conheciam e queriam conhecer mais de Deus.
Esse foi o início da ciência, depois que veio o ateísmo. Então a maravilha de Deus se dá na criação, né? Todas as coisas, como vimos aqui em Romanos 1, versículo 19 e 20, né? Em Salmos também, Salmos 19, no versículo de 1 a 6, fala assim: Salmos 19, versículo 1, de 1 a 6. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Está falando também como Deus se revela na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha que lindo, né? Até o dia e a noite, né, vai discursando a outro dia a existência de Deus. Isso é maravilhoso, né? Também mostra que Deus não muda, né? Todo dia Ele está ali trazendo a providência na nossa vida. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor, né? Mostrando a grandeza de Deus, né? A maravilha de Deus na criação, né? E olha que os Salmos relatam, né? Como o sol, ele é como um noivo, né? Que vai até o casamento, né? Mostrando a sua alegria, a sua força. E imagino que no tempo aqui, né, era triunfante a entrada de um noivo, assim como hoje é triunfante a entrada de uma noiva em um casamento, assim é triunfante a entrada do sol pela manhã, né? O nascer do sol é a coisa mais linda, e quando ele nasce, ele percorre toda a terra e não escapa nada de seu calor, de sua essência, não é verdade? Essa é a grandeza que os Salmos relata, né, da criação de Deus. E quando se põe o sol, também é maravilhoso, mas nós podemos saber hoje que a hora que ele se põe para nós, automaticamente ele já está nascendo em outro lugar para outras pessoas, né? E ele não para, constante. É maravilhoso. A criação revela ao nosso Deus. Isso nós vemos em Romanos 1,19, capítulo 1, versículo 19 e 20. E em Salmos 19, versículo 1 a 6. Amém? Isso nós vemos a revelação de Deus, a revelação geral de Deus na criação. Também podemos ver a revelação de Deus na providência da história, né? Em Atos 14, 15. Bem importante abrir aí junto comigo esse versículo, é interessantíssimo. Atos, livro de Atos, capítulo 14, versículo 15 a 17, diz assim: Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Me perdoa, comecei do 15. Começar do 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós,
sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, partiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. A providência que Deus sempre fez à raça humana durante a história, né, trazendo o cuidado, as estações do ano, as lavouras, o alimento, a providência divina também manifesta a existência de Deus, né? Paulo e Barnabé, eles pregam aqui e as pessoas querem adorar ele, eles rasgam suas vestes, né? E falam, gente, nós somos homens como vocês. Não é nós que vocês têm que adorar, vocês têm que adorar o Deus vivo que vem pregar. Larga a mão dessas coisas, dessas idolatrias que vocês têm, né? Paulo e Barnabé falam. Vocês não veem que Deus se manifesta na providência, dando providência de geração em geração, Paulo e Barnabé falam para eles aqui no livro de Atos. Então, uma evidência da existência de Deus se dá, a primeira, na criação das coisas, a segunda, na providência de Deus. Nós temos o pão de cada dia, nós nos alimentamos. A providência de Deus se começa na vida, nós temos a vida, Ele deu a vida para você, nós somos devedores de nossa vida para Ele, nós já nascemos devendo a vida para Ele, Ele nos deu. A Bíblia fala que se Ele retirar o seu espírito, nada vive mais, nada, seu espírito de vida de Deus sair de cena, nem um animal, nem um ser humano, nada vive. A vida proveio dele. Ele nos deu essa maravilhosa graça. Só essa providência da vida e a manutenção da nossa vida também provém dele, né? Nós temos as coisas básicas, que é o oxigênio, que é a água que nós bebemos, que é, aí depois vem o alimento, né? A providência na saúde nossa. Tudo isso é providência de Deus que manifesta também a existência de Deus. Assim como fala aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo do 14 ao 17. Depois você confere aí na sua Bíblia, é muito importante isso. E também se dá na consciência humana, revelação geral. Nós já vimos duas coisas. Nós vemos na criação, na providência e agora a terceira coisa, na consciência humana. Romanos 2, 14 e 15. Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15 diz assim: Quanto, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles a lei de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os e defendendo-os. Então aqui está falando o quê? Sobre a lei moral. Essa lei moral que tem dentro do coração do homem, né? Os gentios na época, a lei de Deus que Moisés deixou escrita, veio para o povo judeu. E os gentios que não eram povo judeu, eles não tinham a lei escrita, porém eles praticavam a lei cumprindo justiças, né? Então quando Paulo fala, a lei, quando os gentios praticam a lei que eles não têm, porque eles não têm escrita, mas eles praticam por quê então, Paulo? Porque eles têm a lei dentro do coração dele. Deus colocou a lei dentro do coração dele. E esse testemunho na consciência humana se dá ao homem a revelação que existe Deus, né? A lei moral impressa no coração humano
testemunha sobre o caráter santo de Deus. O espírito do homem testifica acerca da existência de um ser divino superior, fazendo com que o ser humano seja um ser religioso por natureza, assim como eu falei no começo. Em todas as culturas, em todos os lugares e tempos, os homens vêm crendo na existência de uma realidade superior a si mesmo e até algo superior à raça humana, tornando os homens indesculpáveis ao rejeitá-lo, assim como nós vimos em Romanos 1. Então, a revelação geral, ela é limitada, né? Ela mostra que existe um Deus. Todo mundo que para pensar, né, nessa ideia de rejeitar Deus, ele para e fala assim, por que eu rejeito a existência de um Deus? Será que o meu problema é moral? Por que moral? Porque dentro do homem tem a lei de Deus. E quando nós fazemos as coisas contra a lei de Deus, automaticamente nós sabemos que temos culpa no cartório, dizendo assim. E essa culpa no cartório, às vezes faz nós rejeitarmos a existência de Deus, por conta de nós sabermos que a nossa moral está bem lá embaixo, diante da lei que está em nosso próprio coração. Então, às vezes, a rejeição da existência de Deus é para encobrir o quê? O pecado que nós praticamos diante de Deus e temos consciência disso. Então, pare para pensar isso, irmãos. Você que não crê em Deus, para pensar se a tua crença, ou não crença, se assim melhor dizendo, ela é intelectual ou moral. Existem os intelectuais também, pessoas que estudam e acreditam que não, mas a maioria é moral o problema. A limitação da revelação geral. Embora a revelação geral apresente atributos divinos e declare a existência de Deus, ela não contém uma mensagem redentora. Seu propósito é tornar o homem sem desculpa por ignorar a Deus. Romanos 1, versículo 20 a 23. O homem fica sem desculpa. Quando ele olha a natureza, olha toda essa beleza e não vê a Deus, não tem desculpa para ele no dia do juízo. A revelação especial. Falei que ia falar sobre duas revelações, que é a revelação geral e a revelação especial de Deus. Agora vamos falar sobre a revelação especial. A revelação especial refere-se ao desvendamento do caráter, da vontade e do plano redentor de Deus de forma mais clara e objetiva, através da Bíblia, por meio do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. Isso se dá a revelação especial de Deus, ou específica. Então a revelação geral, ela não traz poder redentivo. Não paga o preço do pecado do homem, o homem continua pecador, ele reconhece que tem a Deus, mas porém isso torna indesculpável por aceitá-lo. E a revelação especial, ela já traz um poder redentivo, porque o homem pode ler a Bíblia, o Espírito Santo tocar no coração dele, nascer a fé necessária para a salvação. Isso provém de Deus. O homem, ele é escravo do pecado, a Bíblia fala. A queda tornou ele escravo do pecado. Por isso que nós temos que ter muita sinceridade com nós mesmos e saber que todas as nossas decisões, possivelmente, ela é induzida pelo pecado. O pecado induz a nossa consciência, induz a nossa decisões na vida. E isso, nós tendo a consciência, nós podemos refletir e ver que a nossa natureza ela é corrompida, ela é inteiramente corrompida. E ela necessita hoje de um toque do Espírito Santo para podermos crer de fato. Por quê? Porque nós somos escravos do pecado. E Deus quer nos libertar disso. A revelação especial. Em Cristo temos a verdadeira liberdade. Na história da redenção. Salmo 78.
Salmo 78. É muita coisa, eu não vou ler. E o Salmo 107. Esses dois salmos, Deus se revelou por meio de atos redentores na história de Israel, comunicando seu propósito de restaurar o relacionamento com a humanidade. Então depois você vai ler com calma lá na tua casa o Salmo 78, que é enorme, eu não vou ler agora, e o Salmo 107, que também é grande. E você lê lá, você vai perceber que Deus se revela por meio de atos redentores na história de Israel, comunicando seu propósito de restaurar o relacionamento com a humanidade. Então Deus, ele se revela ao ser humano em atos, não somente escritos, mas em atos na história, né? Ele apareceu para Moisés em uma sarça ardente, ó, uma ação de Deus no nosso tempo. Moisés estava lá cuidando das ovelhas, ele olha e vê um galho de árvore, uma sarça ardente pegando fogo e não se consumindo. Pegar fogo era normal, o problema era não se consumir. É a mesma coisa de você pôr fogo em palha. A palha é normal pegar fogo durante o sol escaldante, porém ela se consome rapidamente. A sarça também é assim, ela pega fogo no sol escaldante. O problema não é pegar fogo, o problema é essa coisa antinatural que estava acontecendo. Moisés olhou e falou: o que é isso? A madeira não se consome dessa árvore. A sarça está pegando fogo e não se consome. Isso levou ele a se aproximar e ouvir a voz de Deus, uma ação do próprio Deus a revelar-se com o ser humano. Isso nós vemos desde o jardim, né, quando Deus vinha até o homem toda a tarde. Quando o homem peca, Deus vem até o homem para poder perguntar para ele: Adão, onde estás? Né? Então nós vemos Deus se revelando à humanidade durante a história, né? Em atos, em ações, né? Ações físicas de Deus que nós vemos aqui no nosso tempo, né? Depois você olha na sua casa, Salmo 78, Salmo 107. E também na pessoa do próprio Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, também acontece a revelação especial. Acontece no ato redentor sobre Israel, na história e nas ações de Deus. Também na pessoa de Jesus Cristo, né? João 1. João 1. Opa, passou. João, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, em Jesus nós temos a revelação, na pessoa de Jesus, nós temos a revelação do próprio Deus. Em João 14, 9, diz assim: João 14, 9, diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Então, as ações de Jesus, como Jesus viveu olhando para Cristo, nós vemos o Pai, nós vemos o Criador. Na pessoa de Jesus Cristo, nós vemos o próprio Deus, né? E é maravilhoso, né? Nós contemplamos a Deus na natureza, nós contemplamos a Deus na providência, depois nós contemplamos a Deus nas ações dele sobre a nação de Israel. Gente, a nação de Israel pregou ao mundo a existência de um Deus em uma época pagã. Pagãos, gentios. E
E eles, com a vida do povo de Israel, com as ações de Deus na vida do povo de Israel, o mundo pôde reconhecer que existe um Deus. Nós vemos exemplos bíblicos de pessoas ímpias que se converteram ao judaísmo. Até na linhagem de Jesus existem pessoas que não são do povo de Israel, mas se converteram, mulheres. Então nós vemos que a ação de Deus nesse país, nessa nação de Israel, nesse povo, também pregava ao mundo a existência de Deus. E também agora nós vemos também que contemplar a beleza do nosso Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, também trazia a nós a existência de Deus. Nós vemos a onipotência do Criador em Jesus quando ele anda sobre as águas. Imagine isso, andar sobre as águas, pegar uma matéria e transformar em outra, água em vinho, né? Pegar uma pessoa cega de nascença, quer dizer, às vezes não tinha córnea, não tinha nada, e pôr as mãos lá e a pessoa, pum, enxerga, nasceu córnea. Criação mostra o seu ato criador, seu ato redentor em Cristo na cruz, mostrando que o ser humano, pelo pecado, não se aproximava mais de Deus sem a sua pessoa. Glória a Deus por isso. A pessoa de Jesus Cristo manifesta Deus. Colossenses 1. Vamos ver, Colossenses 1. Colossenses 1, 15, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E também, no 2,9, fala assim: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, no próprio Jesus, corporalmente, habitava toda a plenitude da divindade, toda a plenitude do Senhor. E nós vemos ali em Jesus a glória de Deus. O alcance da revelação especial. Diferentemente da revelação geral, a revelação especial possui conteúdo salvífico. Contudo, ainda que destinada a todos, ela alcança efetivamente um número limitado de pessoas, pois demanda resposta de fé e obediência. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa quarta aula sobre a revelação de Deus. Falamos sobre a revelação geral de Deus, onde ele se manifesta na criação, na providência e na consciência. Falamos sobre a revelação especial de Deus, ou específica, onde ele se revela em atos redentores sobre a nação de Israel, onde ele se revela na pessoa de Jesus Cristo e na palavra, trazendo fé pelo seu toque, e que você sinta tocado pelo Espírito Santo nesse momento, e que surja a fé em teu coração, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Deus o abençoe.